Vamos então à resposta ao questionamento de hoje, referente ao vídeo Formação e Características dos Espíritos, da Gênese à Evolução. Então, quem fez o questionamento de hoje, mais uma vez, foi o Júnior Boechat. Então, Júnior, agradeço, mais uma vez por esse questionamento. E o Júnior falou o seguinte: não sei se saberá responder, mas se não souber, é um bom tema para a pesquisa. No caso dos avós, quem os perdeu na infância, como eu, ou seja, há mais de 45 anos, é mais difícil rever espíritos de parentes que se foram há mais de 45, 50 anos? Então, reforço mais uma vez, Júnior, muito obrigado, e o Júnior sempre participando, dos vídeos, comentando, nos trazendo questionamentos interessantíssimos para a gente debater. E, claro, sinto muito, Júnior, pela perca dos avós, tão cedo, Os avós são entes aí muito queridos, para a maioria das pessoas, nos trazem, grandes sentimentos, mas é claro que faz parte, o ciclo natural, e algumas vezes acabam nos deixando antes do que gostaríamos. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, No vídeo da semana passada, então, eu vou deixar aqui em cima o link, a gente falou sobre o que liga os espíritos, uns aos outros, é o sentimento, e não o laço sanguíneo. Estávamos falando sobre isso. Então, trazendo para essa questão novamente, para esse mesmo sentido da reflexão, o que liga um espírito ao outro, nós aos avós, por exemplo, os avós a nós, não tem a ver necessariamente com o tempo em que permanecemos junto com eles, e sim o sentimento que une um ao outro. Então, muitas pessoas podem passar 20, 30, 40 anos juntos, mas não construir um sentimento forte. E por isso não vai haver uma ligação que vai levar o espírito, por exemplo, a se reencontrar no plano espiritual, de uma maneira fácil ou mais difícil. E outros podem passar pouco tempo juntos, mas construir uma ligação muito forte dentro disso, e assim, naturalmente, vão se reencontrar no plano espiritual de maneira geral. Então percebo mais uma vez, não é o tempo que ficam juntos, e sim a construção do laço de sentimento que foi construído entre eles, E normalmente, claro, é bem comum, que os nossos familiares dessa existência foram ou têm uma relação conosco de existências anteriores. Então pode ser que há também já um laço construído de sentimento muito anterior ao que nós imaginamos neste momento. Além disso, nós vimos num vídeo anterior também, e que eu vou deixar aqui o link, falando sobre a diferença no tempo dos encarnados para os desencarnados. Então pode ser, que esses 45, 50 anos, que para a gente aqui é muito tempo, para eles pode não ser que não foi nada, que foi muito rápido, porque o espírito está envolto, ou com a sua própria recuperação no plano espiritual, ou com o seu estudo e preparação, ou com projetos e missões que ele está desempenhando no plano espiritual, e esse tempo passa muito rápido. Essa reflexão mais profunda sobre o tempo eu fiz, então, nesse vídeo que eu deixei o link aqui acima, que é um questionamento anterior que suscitou, muito profundamente essa questão sobre o tempo. Então percebam, que a ligação do sentimento é importante. E aí eu entro na seguinte reflexão. Nunca esqueçam, de pensar nesses entes queridos, Então, no caso do Júnior, por exemplo, se tu tem essa ligação com teus avós, tu gosta deles, sente saudade deles, pense neles. Ore, por eles e para eles. Porque os espíritos sempre irão receber essa carga de energia que nós destinarmos a eles. Tanto os encarnados quanto principalmente os desencarnados. Então, se a gente faz uma oração, se a gente faz um pensamento a esse espírito, que está no plano espiritual, ele vai receber este pensamento, essa informação e essa carga de sentimento que acompanha. Porque o que é a oração? É isso. A oração é o nosso momento, de conversa com Deus, por exemplo. É o nosso pedido, é uma carga de sentimento que nós depositamos sobre Deus ou sobre outras pessoas quando oramos pelas outras pessoas. Então, pense neles, porque assim, esses entes queridos nos amam, e eles estarão pensando em nós, estarão zelando por nós o tempo todo. Mas essa questão, do reencontrar, mais especificamente, depende de muitos fatores.
né? Quando chegar o teu momento do desencarne, eles vão estar no plano espiritual ainda ou já reencarnaram? Né? Se eles reencarnaram, talvez possam reencontrar a gente no momento do desdobramento, quando estiverem dormindo. Né? Com certeza irão ao nosso encontro. Se eles estão desencarnados, aumenta a chance de reencontrar. Mas em que lugar eles estão? Né? Se foram pessoas que tiveram boas condutas, estão num local evoluído e assim se torna mais fácil eles virem ao nosso encontro, a menos que esteja em alguma missão muito específica em que eles não possam se afastar temporariamente. Se, infelizmente, né, algumas pessoas que desencarnam, não estou falando especificamente, claro, dos seus avós, mas algumas pessoas desencarnam que não tiveram boas condutas, pode ser que estejam no umbral. E assim, naturalmente, quando nós desencarnarmos, isso se nós não formos também para o umbral, né? E não necessariamente o fato de irmos para o umbral significa que vamos encontrar os outros no umbral. O umbral é uma questão psicológica muito profunda, individual de cada um. Mas isso pode ser um empecilho para o espírito, por exemplo, vir ao nosso encontro. Então existem várias condicionantes que não tem como nós irmos aqui num vídeo e cravarmos. Não, com certeza tu vai encontrar assim que desencarnar. Ou com certeza não vai reencontrar. Não existe essa possibilidade, né? Isso só cabe a Deus e os espíritos superiores saberem, né? Como será essa situação. Existem várias condicionantes, mas nós sempre estaremos ligados a eles pelo pensamento e pelos sentimentos. E, inevitavelmente, o sentimento liga um espírito ao outro. Então, quanto mais, sempre recomendo às pessoas, né, que estão em sofrimento por aqueles entes que se foram, né? O que a gente pode fazer para aumentar as chances de rever aqueles que a gente ama o quanto antes quando nós desencarnarmos? Guilherme, tu pode dar de dica, né, para mim me reencontrar o mais rápido possível com aquele espírito quando eu desencarnar? Evoluir. Evoluir. Quanto mais nós progredirmos, quanto mais nós evoluirmos como espírito, maior será o nosso merecimento quando chegarmos no plano espiritual. E sendo espíritos mais evoluídos ao estarmos no plano espiritual, teremos acesso a mais locais. Poderemos ir a mais lugares, teremos mais merecimento e Deus nos recompensa isso atendendo ao nosso desejo. Então, essa é a melhor maneira de nós aumentarmos as chances de reencontrarmos logo aqueles que amamos no plano espiritual. Então, percebam quão interessante, né? Mais uma vez, nos leva à conclusão de que a evolução, a reforma que nós temos que operar em nós mesmos, é a fórmula de aumentar as chances ou de garantir que nós vamos reencontrar aqueles que nós amamos. Adriel? É muito importante a gente entender que esses laços de afinidade, de sentimentos, eles independem, né, do desenlace dos nossos familiares. Às vezes, tem pessoas que nem conheceram muito bem, né, os seus avós ou os seus pais e possuem um laço muito mais amplo do que aqueles que conviveram, né, por muitos anos, como o Guilherme muito bem colocou aqui. Então, há sim essa possibilidade de encontro, né, ou de reencontro nesse caso, né, mas a gente não precisa ficar tão preocupado com isso, porque se existe o sentimento, existe o amor, isso é o tópico mais importante. O tempo, né, ele é diferente, para a gente parece uma eternidade, né, o que no plano espiritual é nada, né, nesse sentido, comparando, né, com o nosso tempo aqui. Então, manter o nosso pensamento elevado, emanar coisas boas, né, para esses espíritos que desencarnaram, né, espíritos que eram nossos amores e continuam sendo, isso é muito importante. Com certeza eles recebem, ao mesmo tempo estão também, às vezes até nos auxiliando, né, para a nossa jornada evolutiva aqui. Né? E é claro, se for, né, algo necessário e esse sentimento ele for verdadeiro, né, a gente vai sim ter esse encontro. Como o Guilherme falou, se esse espírito já voltou, né, se ele reencarnou, a gente pode ter essa questão do desdobramento, né, pode encontrar, né, podemos nos encontrar, né, com esses irmãos, porque existe ali afinidade, existe ali sentimento. A seguinte reflexão, né, se aqueles irmãos que a gente, né, teve alguma desavença, né, ou inúmeras desavenças, se a gente tem esse encontro, né, que a gente fala muitas vezes dos obsessores, enfim, tem inúmeros espíritos, né, que quando a gente chega no plano espiritual, dependendo do nosso grau evolutivo, a gente acaba encontrando, e muitos espíritos acabam tendo, né, esse problema por conta da afinidade. Se a gente encontra com esses irmãos, imagina, né, irmãos que a gente tem um laço de amor,
um laço de afinidade muito grande, né? Um laço de carinho, de realmente de irmandade, uma coisa muito mais profunda, a gente pode realmente ficar tranquilo em relação a isso, continuar o nosso trabalho, continuar fazendo bem, né? Sempre fazendo uma prece por esses irmãos, porque a saudade ela bate. Eu mesmo sinto muita saudade de minha avó, né? E tive uma convivência aí por muito tempo, né? Junto com ela e sinto muita saudade, mas né? Faço ali minha prece, espero que ela esteja, né, em um bom lugar, né, no plano espiritual, né, buscando a evolução, né, e claro, no momento do meu desencarne, se eu tivesse a oportunidade, gostaria sim de poder novamente ter esse contato com ela, né, mas é aquilo, depende de inúmeros fatores, né, não é uma certeza, também não precisamos ficar decepcionados, tristes ou revoltados se isso não acontecer, né, porque a nossa maior família é a família espiritual, né? Então todos nós aqui somos irmãos e todos nós iremos atingir, né, um nível de evolução, cada um no seu tempo, cada um conforme o seu merecimento, conforme o seu trabalho. Então não vai existir essa separação, né? Existe uma separação momentânea devido à individualidade de cada um, né? Devido às nossas imperfeições, a nossa busca também pela perfeição. Então não vai existir essa separação eterna. Em algum momento, né, a gente vai encontrar esses irmãos novamente. Às vezes estão fazendo trabalhos em outras, né, em outros planos, buscando ajudar irmãos que também estão mais necessitados. Então isso a gente tem que observar também, em questão de, mas não, a pessoa desencarnou e não encontrou. Mas às vezes esse irmão está fazendo um ato de caridade muito mais amplo, né? Mais uma vez a gente fala que o importante é o sentimento, que ele é verdadeiro, o amor, que ele não acaba, né, que ele é eterno, e os laços, né, familiares e espirituais, que esses sim, né, esses jamais irão se romper. Perfeito. Então, agradeço a todos, né, mais uma vez. Aqueles que gostaram do vídeo, peço que curtam, que compartilhem com aqueles conhecidos, familiares que julgam, né, que achariam interessante este conteúdo. Comentem aqui caso tiverem alguma dúvida, né, algum questionamento, alguma colocação. Se inscrevam no canal, se possível. Se desejarem, sigam nas redes sociais. E até um próximo vídeo. Muito obrigado.